A gente começa aqui com o nosso já combalido índice Bovespa, que em 2025 eu espero que sofra menos do que sofreu em 2024. Mentira, eu espero mais é que caia mesmo, porque a gente acaba comprando cada vez mais barato. Quem aí aproveitou o ano, foi para as promoções. Então, índice Bovespa a 122.102,15 pontos, com 2,01% de queda aí no ano. Você confere aqui também os outros índices econômicos aqui, onde você consegue dar uma observada que a semana foi ruim para todo mundo, né? IFIX, 1,14% de queda, é o índice dos fundos imobiliários. S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 2,30% de queda. Nasdaq, 2,34% de queda. O dólar voltou a disparar aí, né? E só deu uma trégua mesmo depois do Banco Central começar a despejar uma tonelada de leilões de dólar aí. Canseira, né? Então o dólar conseguiu, com esse tanto de leilão, conseguiu cair somente 0,31% na semana a R$ 6,08 aí. O Bitcoin a 97.100 dólares, 8,51% de queda. Ethereum, 3.387 pontos aí, pontos o quê? É o valor, 3.387 dólares, meu Deus, 12,89% de queda, né? Então, a semana já tinha começado quente, com o Ibovespa caindo depois de uma entrevista exclusiva do Lula lá no Fantástico. É fantástico! Oh! Lembra que tinha um... Oh! Ele voltou a criticar aí a alta dos juros feita pelo Banco Central, diz que vai dar um jeito na Selic, mas o que mais preocupou o mercado mesmo foi ele dizer que não está pensando em melhorar o pacote de corte de gastos, porque nem existe problema fiscal no Brasil. Segundo o Lula, não tem problema fiscal nenhum. Isso é tudo os meninos da Faria Lima que tá empolgado, né? O que vocês acham? E aí, o Lula foi além, porque o Lula, quando ele chega na aposta, ele dobra a aposta. Aí ele falou o seguinte, abre aspas, tá? Ninguém nesse país tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Nesse ponto. Às vezes o diabo passa do limite. Mas se nesse ponto a coisa já estava ruim, o pior ainda estava por vir. O pacote do Andrade, que já era fraco, Haddad, seu pacote é fraco, desidratado, né? O pacote é triste. E aí desidrataram ele ainda mais na Câmara e ele perdeu ainda mais impacto sobre as contas públicas. Para lascar de vez, o governo não conseguiu quórum para votar os projetos na quarta-feira. O presidente da Câmara teve que adiar a votação e isso causou um estrago gigantesco na Bolsa de Valores, que teve o pior dia dos últimos 2 anos, com mais de 3% de queda no único pregão. Salva de palma para os profissionais. Vocês têm o emoji da palminha aí? Vamos bater palma todo mundo aí para a equipe econômica. Olha, não é todo dia que a gente consegue o pior dia dos últimos 2 anos na Bolsa de Valores. Não é todo dia que a gente consegue isso. O dólar acabou disparando depois disso e passou dos R$ 6,30 pela primeira vez na história do Brasil, obrigando o Banco Central a queimar 8 bilhões de dólares numa única lapada. Não consegui dormir pensando na lapada dele, né? E para tentar segurar aí, isso tudo para tentar segurar aí a desvalorização do real. Pra você ter uma ideia do que é isso, foi a maior venda de dólar no único dia desde o início do câmbio flutuante, que começou em 1999. Então, quando o câmbio começou a ser flutuante no Brasil, a gente leiloou essa quantidade de dólar. Nunca tinha acontecido isso depois disso. E só nesses últimos 10 dias, o Banco Central já torrou 28 bilhões das reservas em dólar do Brasil. E ainda estão dizendo que isso é culpa dos memes. Aquela jornalista. Sabe quem vai demitir essa mulher? Em nome de Jesus, eu quero aqui, né, no ar, pedir que a Globo reflita. Eu não vou pedir a demissão dela. Mas reflita. Talvez vocês precisem de uma comentarista com um pouco mais de senso. Tinha tanta coisa que ela podia dizer para poder tentar falar, porra, negócio do dólar, põe a culpa no exterior, fala que é culpa do Trump, mas porra, meme. E aí, enquanto o Andrade soltou o verbo aí, chegou a falar até em ataque especulativo na alta do dólar, o Campos Neto e o próximo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, eles, poxa, foram um pouco mais realistas e tentaram acalmar o mercado. Disseram que o Banco Central vai continuar duro contra a inflação e que o Lula nunca deu a entender que pretende interferir na política monetária. Então, segundo o Galípolo aí, tá tudo certo. Diz aí, Galípolo é foda. Não, não, essa é do Arthur Lira. Não vai rolar para ele, né, Galípolo? Não rimou. Então, o que é o grande problema dessa história toda? É que mesmo depois de tanto dinheiro usado para tentar proteger o real, o dólar fechou a semana a R$ 6, gente. É uma coisa extremamente preocupante mesmo. Isso mostra uma força muito grande do dólar. A gente não está conseguindo fazer nada. Porque o leilão ele é exatamente uma tentativa artificial de baixar o preço do dólar. A gente não está conseguindo nem assim, 7% de todas as nossas reservas cambiais não mexeu muito. Então, os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro do Brasil e os investidores nacionais
Também, isso fica bem claro quando a gente olha outro fator que pesou na queda da quarta-feira. Aí. O Banco Central americano fez mais um corte significativo nos juros, dessa vez de 0,25%, o que ajuda as bolsas dos Estados Unidos a subirem mais. Ou seja, fica interessante investir por lá e fica menos interessante também para os investidores de renda fixa. Deveria ter um contrafluxo aqui trazendo dinheiro para o Brasil, né? Porque quando corta os juros nos Estados Unidos, faz sentido que os americanos levem ali os seus investimentos para outro país. Mas nem isso bastou. Nessa semana, a bolsa de tecnologia, a Nasdaq, chegou a bater um recordezinho acima dos 20 mil pontos por lá, porque cortando taxa de juros aumenta a bolsa americana, se encaminhando para fechar um ano sensacional em 2024, com 33% de alta. E aí tem outra coisa, retomando aqui, que chamou a atenção do mercado, que foi um recado do presidente do Banco Central americano de que o ritmo do corte de juros pode ser mais lento, no ano que vem com só 2 cortes, o que levaria a taxa básica dos atuais 4,25% para 3,9% ao ano. Tá com medinho de virar Brasil. E apesar de também ter soado como negativo e ajudado a derrubar a bolsa no Brasil, depois veio um pequeno alívio na quinta e sexta-feira, com o Congresso finalmente aprovando o pacote de corte, depois do governo liberar mais de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares. Meu Deus. Sabe o que é a emenda parlamentar? No governo Bolsonaro chamava orçamento secreto. O Senado também foi rápido e votou os projetos na sexta-feira, antes do recesso parlamentar, com mudanças nas regras do salário mínimo e do BPC, que vão ter um corte menor do que o projetado pelo governo. Com isso, o relatório trimestral da inflação, que saiu na sexta-feira, já aponta uma chance de 50% do Brasil estourar a meta da inflação no ano que vem. É recorde atrás de recorde. É bolsa com a maior queda. É estourar a meta da inflação. E lá fora, até quem tinha chamado o Brasil de Suíça da América Latina está com medo de uma forte crise cambial por causa do descontrole nas contas públicas. E essa dificuldade toda do governo para aprovar o pacote de gastos fez o Senado jogar para o ano que vem a aprovação do orçamento de 2025, coisa que não é exclusividade nossa, porque os Estados Unidos e o Congresso também, porque lá nos Estados Unidos, né, o Congresso também precisou adiar a votação do orçamento para março, por causa da falta de consenso entre republicanos e democratas. Se com eles já estão com falta de consenso com 2 partidos, imagina a gente. A surpresa boa, tem surpresa boa? Para os americanos tem. Foi uma inflação de consumo abaixo do esperado, que bateu 2,4% ao ano no índice preferido do Fed, PCE. E na Europa, a inflação ao consumidor, o CPI, também deu uma trégua aí, caindo 2,2%, e a Inglaterra decidiu manter os juros inalterados em 4,75% ao ano.